Tudo bem, pessoal? De volta na manhã deste sábado para falar um pouquinho mais sobre o Santos e a ausência do Soteldo na partida de amanhã contra o Internacional em Porto Alegre. Mas antes eu queria pedir para vocês, se inscrevam aqui neste novo canal do Sormânio, o @Fábio Sormânio Oficial, @Fábio Sormânio Oficial, tá? Se inscrevam, deem seu like e acione o sininho, que é muito importante, eu sempre digo isso e torno a dizer para vocês. É muito importante para fazer esse canal crescer. Gente, é o seguinte, eu já ontem à noite eu li, fiquei estarrecido quando eu li que o Soteldo não vai jogar amanhã contra o Internacional porque ele foi suspenso em função da partida, da expulsão no jogo contra o América. O Santos perdeu em Belo Horizonte por 2-0. Ele foi expulso. Aquele jogo teve aquela cena, quando ele está saindo do vestiário, o João Paulo dá uma dura nele, depois ele pede desculpas, enfim. Aprontou mais uma, tá? Vocês gostam dele, eu também adoro, mas eu acho que ele podia ser um pouco mais disciplinado. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Ele está suspenso, até logo. Ele foi suspenso por 2 jogos, uma automática ele já cumpriu. Agora ele está cumprindo esse jogo contra o Internacional. O departamento jurídico do Santos resolveu não pedir o efeito suspensivo por um motivo, porque o jogador estaria estafado do ponto de vista físico. Então, eu fui dar uma olhada nos jogos do Soteldo desde que ele foi reintegrado, depois de ter ficado um mês afastado pelo Paulo Roberto Falcão e também pelo antigo técnico Paulo Tuba. Dê uma olhadinha só nesse gráfico. Olha aí. O Soteldo, desde a reintegração, ele jogou 19 minutos contra o Fortaleza, 28 minutos contra o Grêmio. Contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, ele não jogou porque ele estava lesionado. Depois, no dia 30 minutos contra o América, foi quando ele foi expulso. Aí ele vai para a seleção da Venezuela, 31 minutos contra a Colômbia. Participa da partida todinha contra o Paraguai, também pela seleção da Venezuela. Volta para jogar contra o Santos, cumpre a suspensão do jogo contra o América, certo? Aí participa de 90 minutos, ou seja, de todo o jogo contra o Bahia. Contra o Vasco, ele joga 82 minutos. Contra o Palmeiras, ele ficou fora. Por quê? Porque ele tomou cartão amarelo naquele jogo contra o Vasco, porque ele subiu na bola. Vocês estão lembrados? Então, contra o Palmeiras, ele não jogou. Estava suspenso. Aí ele vai para a seleção da Venezuela e joga 32 minutos contra o Brasil. E a partida inteira contra o Chile. Volta contra o Bragantino, começa no banco de reservas e joga todo o segundo tempo. Então é isso. Vejam. Ele poderia ter feito 13 jogos nesse período e, na verdade, ele jogou 10, porque em 3 deles ele ficou de fora. Atlético Mineiro por suspensão, vocês viram no gráfico. Cruzeiro também por suspensão. E o Atlético Mineiro, na verdade, foi lesão no tornozelo. Atlético Mineiro, lesão no tornozelo. Cruzeiro, suspensão e Palmeiras fora. Agora, eu fiz um outro gráfico aqui para vocês e eu queria mostrar. Dê uma olhadinha só. Olha aí, então, aquilo que eu falei, 10 jogos disputados em 67 dias, porque desde que ele foi reintegrado até este momento, são 67 dias. 67 dias, tá? Se for levar em consideração o jogo de amanhã, são 68, tá? Então ele dá uma média de um jogo a cada 6,7 dias, ou seja, um jogo por semana, quase isso, um jogo por semana. E ele disputou nessas partidas 537 minutos. Como foram 10 jogos, dá uma média de 53,7 minutos por jogo, ou seja, 54 minutos. Pouco mais de um tempo por jogo. Bom, aí eu vejo essa matéria nos sites, todos os sites estão publicando isso, de que o departamento de fisiologia do Santos diz que o jogador está estafado. Estafado do quê? Um jogo por semana? Um jogo por semana com uma média de 54 minutos por partida. Estafado do quê? Gente, o Santos precisa do Soteldo. O Soteldo é o cara que faz a diferença. O Soteldo é o diferencial do Santos no momento. Um dos, né? O Marcos Leonardo também tem feito gols, tem sido muito importante. O Jean Lucas também. Mas o cara para desequilibrar defesa adversária, linhas postadas, um drible que chega no fundo, dá um cruzamento para aquele gol do Rondon, por exemplo, na partida contra o Chile, que foi linda aquela jogada, ou a jogada
em cima do Medel de novo, que proporcionou o terceiro gol da Venezuela, também igualmente contra o Chile. O Santos precisa dele. O Santos precisa do Soteldo. Então, gente, não me entra na cabeça que um jogador que atua uma vez por semana e tem uma média de 54 minutos por jogo esteja estafado. Seja motivo de preocupação para o departamento médico do Santos. Não entra na minha cabeça, gente. Não entra realmente. Eu acho um absurdo o Santos não ter pedido efeito suspensivo. E eu acho um absurdo esse cuidado do departamento médico com o Soteldo. Não é possível. O cara é de açúcar. Não é possível. Ele desintegra. Bateu e cai de areia. Sabe aqueles bonecos que tem na praia de areia? Você vai lá e chuta, buf, desmancha? Não é. Não é. Se ele estiver jogando quarta, domingo, 90 minutos por jogo, 80 minutos por jogo, eu entenderia. Agora não é o caso. A média mostra, ele joga a cada uma semana e 54 minutos por partida. Realmente é estarrecedor. O Santos precisa vencer o Internacional em Porto Alegre para trocar de posição com o Inter, sair da zona do rebaixamento e mandar o Inter para lá. E, mais do que isso, recuperar os 3 pontos perdidos em casa para o Bragantino. E o principal jogador do Santos não vai jogar. Parabéns aos envolvidos. Bom, agora então vamos pensar no time que vai jogar amanhã. O Santos não vai mesmo pedir o efeito suspensivo, o Soteldo está de fora, não há mais o que reclamar, mas eu fiz aqui o meu protesto, espero que vocês tenham entendido a minha manifestação e acho até que vocês vão concordar comigo. Agora, o time já está escalado. O time que vai jogar amanhã é esse daqui. Dá uma olhadinha. João Paulo, Joaquim, Basso e Dodô. Braga, Dodi, Rincon e Kevson. Lucas Lima. Furque e Marcos Leonardo. Então, na ausência do Soteldo, quem vai jogar é o Furque. Isso eu achei legal. Porque estava na hora mesmo do argentino ganhar uma chance no comando de ataque do Santos ao lado do Marcos Leonardo. Com eles em campo, o Santos vai ter um volume maior ofensivo dentro da grande área do Internacional. Gostei dessa ideia. Gostei muito dessa ideia. Vamos repetir o time do Santos então? João Paulo, Joaquim, Basso e Dodô. Braga, Dodi, isso eu não gostei. Rincon e Kevson. Um pouquinho mais à frente o Lucas Lima. E na frente a gente vai ter o Furque e o Marcos Leonardo. Espero que o Dodi jogue um pouquinho do que ele jogou no primeiro semestre do Santos. Se isso acontecer, a coisa vai ser boa.